Fala galera, Lucas aqui do Mais Preparatório. Hoje a gente vai assistir um vídeo sobre o Banco do Brasil. E esse vídeo, galera, é o meu próprio vídeo, onde eu mostro a minha trajetória estudando pro Banco do Brasil. Eu fiz o último concurso lá de 2023, na verdade. E nesse vídeo, né, eu filmo o início da trajetória, do dia que saiu o edital até o resultado final. Tudo isso tá em um vídeo só. E vamos então assistir esse vídeo hoje porque eu mesmo ia reassistir esse vídeo, porque eu quero fazer um vídeo aqui no canal do Mais Preparatório falando sobre os meus erros e os meus acertos estudando pro último concurso do banco. Então, como eu já ia assistir esse vídeo, né, pra relembrar como que foi a minha trajetória ali, né, mais ou menos 4 anos atrás, por que não, né, fazer um vídeo aqui no Mais Preparatório, de repente contando ali algum bastidor que aconteceu aí durante nessa minha preparação. E também porque é um vídeo muito legal de assistir, galera. Eu particularmente gosto muito, eu acho que é o tipo de vídeo que motiva você a estudar, a continuar estudando. Eu lancei esse vídeo no meu canal, se eu não me engano, em junho de 2023. Só que logo em seguida esse vídeo saiu do ar e ficou um tempão sem ficar disponível. E aí no começo desse ano eu repostei o vídeo e hoje ele tá disponível ali. Se você desde 2023 ali já pesquisa vídeo sobre o Banco do Brasil, talvez você já tenha visto. Mas se não viu ainda, vamos assistir então aqui junto. Galera, vou aproveitar para lembrar e mostrar para vocês, né, que a primeira de uma série de apostilas para o Banco do Brasil foi lançada. Então foi lançado hoje, né, na data de gravação desse vídeo, hoje dia 28/6, a primeira apostila que é de conhecimentos bancários. A apostila já tá disponível ali na plataforma do Mais Preparatório e tá com preço promocional de lançamento. Essa apostila, pessoal, é de minha autoria, baseada em uma crítica que eu tenho com os materiais de hoje em dia, e eu consegui tirar esse projeto do papel graças à estrutura aqui do Mais Preparatório. Essa série de apostilas, pessoal, ela tem uma inspiração quase que 100% em 2 livros, basicamente, que mudaram a minha vida como estudante. Antes do Banco do Brasil eu era militar, então eu passei no concurso da Aeronáutica ali com 22 anos, e o concurso da Aeronáutica é muito forte nas exatas, então eu passei graças a 2 livros, um deles é esse aqui, Física, volume único aqui, do Nicolau e Toledo. E principalmente nesse livro aqui, pessoal, Matemática Completa, volume único. São livros ali, pessoal, dos anos 2000 ou dos anos 90, são livros antigos. Só que assim, galera, a riqueza desses livros aqui é algo que, cara, não dá pra estimar. Esses livros aqui são tão bons que é capaz de fazer um aluno de escola pública sem base nenhuma, desinteressado, que nunca quis estudar. Ele leva esse aluno a uma aprovação em concurso militar, por exemplo, que é a minha história com esses livros aqui. E é essa riqueza, pessoal, o cuidado que esses livros têm, né, em desenvolver, em enraizar o conhecimento na mente do aluno, é que a gente perde hoje em dia. Eu vou te mostrar algo em comum entre esses 2 livros, algo simples, que é raro da gente ver hoje em dia nos materiais para concurso, mas que faz uma diferença, cara, brutal na preparação ali, né, do conhecimento para você fazer uma prova. Olha só, a gente tem aqui então o início do capítulo, a gente tem aqui um pouco de conteúdo, e logo após um pouquinho de conteúdo, o que a gente tem? Questões inéditas. Mais um pouco, mais uma página de conteúdo, o que a gente tem logo depois? Questões. Agora eu vou te mostrar o livro de matemática. Então aqui está no início do conteúdo, análise combinatória, e olha aqui a semelhança. A gente tem aqui um pouco de conteúdo, exercício. Conteúdo, aqui em cima, mais uma leva de exercício inédito. Conteúdo, exemplos, né, questões resolvidas, mais exercício inédito. Galera, qual é a semelhança que ficou escancarado aqui na nossa cara? Como que esses grandes livros, né, de preparação para vestibular e afins, conseguiu ver o que está escancarado ali de comum entre esses 2 livros? Os 2 livros trabalham dessa forma, um pouquinho de conteúdo, muito treino. Pouquinho de conteúdo, muito treino com exercícios inéditos. E galera, os materiais de hoje em dia não seguem essa lógica. O que eu percebo, né, na grande maioria dos materiais, que é um blocão de conteúdo e lá no final tem ali uma série de exercícios, sim. Para mim, exercício de concurso, ele serve para você testar o conhecimento adquirido e não serve para você enraizar o conteúdo, né? Para enraizar o conteúdo na sua mente, para você chegar e gabaritar a prova, você precisa ali de muito treino de exercícios inéditos criados ali pelo autor, que vão preparar todo o alicerce ali do conhecimento para você chegar no final e realizar ali uma série de questões, que é exatamente o que esse livro de matemática faz, né? Ele traz ali então toda a explicação, vários e vários exercícios inéditos para enraizar o conteúdo, e só no final do capítulo você tem aqui, ó, testes, por exemplo, que aí sim são exercícios reais de vestibulares, no caso aqui, né, desse livro. Então no final você vai lá e testa o conhecimento por meio de exercícios ali reais, e é exatamente o que o projeto Apostila Definitiva traz, que é resgatar, né, a fórmula desses livros, que não tem nada de milagroso aqui, é simplesmente
conteúdo e muito exercício inédito e no final, questão de concurso para você testar o seu conhecimento. Então nessa apostila aqui, galera, são mais de 2.600 exercícios, 2.300 exercícios inéditos. E se tem uma coisa que eu fico maluco é quando eu vou comprar um livro e não tem a opção de baixar as primeiras páginas. E aqui você consegue baixar o primeiro capítulo inteiro, são 115 páginas que está à disposição aí para você baixar o material aí no site do Mais Preparatório. E ali você vai ter o primeiro capítulo inteiro. O primeiro capítulo é a introdução ao sistema financeiro nacional. O primeiro capítulo é dividido em 6 itens, tá aqui o conteúdo para você dar uma olhada. Então já clica no link que tá aí na descrição para você baixar o primeiro capítulo. E se tudo que eu falei aqui fez sentido para você, aproveite, né, o preço promocional ao longo dessa primeira semana. É a primeira edição da apostila, a gente vai ter ali sim atualizações, principalmente no pós-edital. E nos próximos dias teremos também o lançamento das outras apostilas para você ficar ali muito bem preparado para o concurso do banco. Vamos lá então, galera. Já estou aqui com o meu papel e a minha caneta para anotando aqui os erros e os acertos dessa preparação. E eu acho que vai ter bastante erro nessa preparação. E lembrando, galera, eu não tinha experiência nenhuma com concurso, porque até então eu só tinha feito concurso da aeronáutica. Vamos lá então, galera. Fala pessoal, tudo bem? Meu nome é Lucas Antônio. Hoje é 23 de dezembro de 2022, dia que saiu o edital do Banco do Brasil de uma maneira até bem inesperada. E esse vídeo, ele vai... Na verdade, eu vou mostrar nesse vídeo toda a minha trajetória até a aprovação. Então, se você está assistindo o vídeo é porque deu tudo certo. E eu vou gravar até para um registro pessoal meu e também para servir de inspiração para alguém que esteja aí buscando, almejando uma vaga em algum concurso público. Hoje então, pessoal, dia 23, além de ter lido todo o edital do concurso, de ter feito a inscrição, eu e a minha esposa Nicole, a gente já fez aqui uma planilha com o nosso cronograma de estudos. A nossa estratégia então vai ser, de acordo com o tempo que a gente tem, fechar o edital 2 vezes até o final de março e deixar abril só para revisões e simulados, questões, etc. Por isso que a nossa planilha está aqui até o dia 14 de fevereiro, que é o dia que a gente vai fechar o edital pela primeira vez. Depois disso a gente vai fechar o edital mais uma vez até 31 de março. E abril vai ser a reta final que a gente ainda vai definir como vai ser a nossa estratégia. Fala pessoal. Galera, acho que a gente já tem aqui um pênalti, que é fazer esse cronograma que a Nicole fez ali no Excel pra gente, né? A Nicole estudou junto nesse concurso comigo. E é fazer esse cronograma com datas certinhas ali, né? Cara, esse tipo de preparação, hoje em dia, né? Até estudando depois do Banco do Brasil, né? Para outros concursos, continuei estudando. E hoje em dia é muito mais comum o fazer por ciclo de estudos. Porque se você deixa uma matéria... quinta-feira eu vou estudar tal matéria, sexta-feira eu vou estudar tal matéria. Se ocorre um imprevisto ali na quinta-feira, cara, vai zoar o teu cronograma inteiro ali de estudos. E o ciclo de estudos, ele ajuda a corrigir isso, né? Onde você monta ali um ciclo de matérias e você fica ali nesse ciclo baseado em horas e não em dias. Então, se por algum motivo, algum dia você teve um imprevisto, isso não vai zoar todo o seu cronograma. É só simplesmente seguir o ciclo no dia seguinte, né? Hoje é 25 de dezembro, Natal. Eu acabei de terminar a primeira aula da primeira matéria que eu vou fechar do edital, que é vendas e negociações. Dia 23 foi o dia que saiu o edital e foi mais para definir ali, né, igual eu mostrei para vocês, a planilha, nossas metas e etc. Dia 24 foi véspera de Natal, então eu e minha esposa Nicole, a gente mais passou o dia preparando aqui a nossa ceia, a casa, enfim. E hoje foi o primeiro dia que eu tirei ali inteiramente para estudar. Então hoje eu terminei a minha primeira aula e vou falar aqui algumas considerações. Vou mostrar aqui então, pessoal, o jeito que eu tô estudando e que tá dando muito certo para mim, pelo menos. E provavelmente eu vou levar até o final. Tem aqui então a aula 1, são 3 vídeos. Não é muito comum, a primeira aula foi curta. Geralmente tem vários vídeos, uma aula. E os vídeos eu tô assistindo aqui na velocidade 2. Eu assisto o vídeo na velocidade 2 e como vocês podem ver, eu não anoto nada. Terminando os vídeos da aula, eu venho direto aqui para as questões comentadas. Então assim, pessoal, é o meu jeito de estudar, cada um tem o seu. Esse é o jeito que eu sei que funciona pra mim, porque eu já passei em outro concurso, hoje eu sou concursado. E você vai achar aí o seu jeito de estudar, seja fazendo resumo, fazendo mapa mental, enfim. O meu jeito é assistir a videoaulas acelerado, todas de uma vez, depois vir direto para as questões. E todos os assuntos que eu não entendi direito e as questões que eu errei ao longo do material que o curso vai disponibilizar para vocês, eu vou fazendo outras questões, minhas próprias questões, e também eu anoto aqui. Questões para refazer da apostila. Isso aqui são todas as questões que eu errei e quando eu for revisar a matéria eu vou refazer de novo.
Fica aqui o registro então da minha primeira aula finalizada, da minha primeira matéria, e bora seguir que o caminho é longo ainda. Pessoal, Olha só, galera, o que eu fiz, né? Eu assisti, até aí tudo bem, né? Você vai assistir a tua aula ali por videoaula, ou você vai ler, né? O PDF, o seu material ali, e vai partir para os exercícios, né? Isso não, cara, não tem para onde correr. Tem que ser assim, na minha opinião, né? Você tem que ver o conteúdo e você tem que fazer exercício. E ali no material, né, por exemplo, né, é o padrão, né? Todo o conteúdo e no final um bloco de questões de concurso. E já deu pra perceber ali que eu senti falta do que eu mostrei pra vocês aqui, né? Desses livros aqui, por exemplo, onde você tem um pouquinho de conteúdo, exercício inédito. Sentindo falta, né, dessa estrutura, eu ia lá e eu criava meus próprios exercícios tentando preencher essa lacuna, né, que existe nos materiais. Você acaba perdendo tempo, né, porque você precisa parar para pensar, formular questões, fazer as respostas. E foi nessa preparação para o Banco do Brasil que eu cheguei nessa conclusão, né, de que, cara, alguém precisa fazer, né, trazer essa fórmula dos livros antigos para hoje em dia. passando aqui para registrar um passo muito importante que foi dado ontem, dia 3 de janeiro, eu terminei a primeira matéria do edital, que é vendas e negociação. Ontem eu não tive expediente no trabalho, então eu tirei o dia inteiro para estudar e terminei a matéria lá por volta das 10 horas da noite. Eu já estava bem cansado, então não consegui. Queria ter gravado ontem, mas não consegui. Foram 17 aulas no total. Algumas aulas bem longas, outras nem tanto. Bastante coisa para saber e vai ser importante, porque como eu disse, eu planejo ver as matérias específicas 2 vezes por completo antes da prova e vai ser bem importante. Eu estou um pouco adiantado em relação àquele cronograma, porque aqui no cronograma tava para eu fechar a matéria dia 9 de janeiro e eu fechei dia 3. Porém, não sei se eu vou conseguir fechar o edital até dia 14 de fevereiro, que é o que eu tinha planejado antes. Se eu mudar, eu vou mostrar aqui para vocês. A próxima matéria então que eu vou fechar, já comecei, vai ser informática, que é uma matéria tão extensa quanto a vendas e negociação, então muito dificilmente eu vá conseguir fazer 2 aulas por dia, provavelmente vai ser uma por dia e olha lá ainda. Mas fica o registro aqui então, pessoal, do primeiro passo, um passo muito importante que foi dado, que é terminar a primeira matéria do edital por completo. E agora eu vou mostrar como que é um dia completo de um concurseiro que trabalha em horário comercial, chega do trabalho e vai estudar. Uma coisa, galera, que eu mostrei ali, aliás, uma coisa que me ajudou muito foi esse meio expediente. Eu era militar, né, antes de vir aqui pro Banco do Brasil, e eu fiz essa mudança, pessoal, lá no curso de formação já, na verdade, já tinha um grupinho ali dos colegas ali que já pensavam em seguir em frente, né, em continuar estudando para concursos maiores, e desde o curso de formação, então, eu já pensava em continuar estudando. O meu sonho, assim, desde criança, sempre foi ser piloto, e entrar na aeronáutica foi um caminho ali que eu vi que poderia, né, me ajudar a tornar isso possível, e, galera, ter vivido a aviação, né, foi, cara, algo que eu tiquei assim na minha vida, foi muito legal, né, viver tudo isso, mas a minha ideia, então, era entrar na aeronáutica, enquanto eu estivesse lá, eu pagaria o meu curso de piloto e sairia pra virar piloto comercial, desde o início, né, esse foi meu planejamento, só que quando eu me formo, galera, é pós-pandemia, então a economia do país estava totalmente zoada, o preço, né, o custo de vida aumentou absurdamente e os salários não acompanharam, então quando eu me formo, eu vejo que, cara, dar continuidade naquele meu sonho não seria algo viável. Claro que se você quer muito uma coisa, cara, você dá um jeito. Mas na verdade eu percebi ali que o que realmente era meu sonho era ter ali um emprego onde eu fosse muito bem remunerado, onde eu conseguisse trazer o conforto pra minha família. E eu vi também que eu sou um cara que gosta muito de rotina. Rotina é uma coisa que militar geralmente não tem. Você tem um monte de escala, você tem viagem, você tem missão. E isso começou a me incomodar e começou a me atrapalhar nos estudos. Foi então que eu abri possibilidade pra fazer um outro concurso intermediário para me ajudar, né, para potencializar a minha rotina e chegar aonde eu quero chegar. E mais ou menos nessa época surgiu esse concurso do Banco do Brasil, então por isso que eu, cara, mergulhei nesse concurso, porque eu vi ali que ele iria me proporcionar muito tempo livre para conseguir continuar estudando, e deu certo. A carreira do Banco do Brasil tem, como toda carreira, tem pontos negativos, tem pontos positivos, mas um ponto extremamente negativo em relação à carreira que eu tinha antes é o tempo livre. Então, no Banco do Brasil, eu consigo, né, depositar muito mais horas, né, em uma preparação do que eu conseguiria lá na aeronáutica. Outra coisa ali, né, no meu planejamento, eu iria fechar o edital 2 vezes. Eu malemar consegui finalizar o edital uma vez.
Porque em fevereiro eu tive um curso que tomou praticamente todo o meu tempo, eu quase não estudei em fevereiro inteiro. Então, cara, ficar um mês sem estudar em um pré-edital é algo bem preocupante. Mas uma das coisas que salvaram essa minha preparação, né, pra conseguir aos trancos e barrancos, conseguir uma nota ali que, pra sonhar, né, com uma vaga, foi esse meio expediente em janeiro ali da FAB. Então eu trabalhava, se não me engano, das 8 ao meio-dia. E se não fosse esse meio expediente ali pra eu dar um gás ali em janeiro, provavelmente eu não tinha conseguido chegar na nota que eu cheguei. E olha que foi uma nota bem mais ou menos ainda. Bom dia, pessoal. Como eu tinha dito, eu ia separar um dia para mostrar para vocês toda a minha rotina. E vai ser hoje, que é dia 12 de janeiro. Enquanto eu levanto para escovar o dente, fazer a barba, tomar banho e arrumar ali a minha mochila, a Nicole já deixa aqui o café todo preparado pra gente. Pessoal, agora é meio-dia e 40, cheguei agora há pouco do trabalho, já tirei o uniforme, a gente vai almoçar aqui agora. A Nicole fez aqui pra gente um almocinho no capricho. Vou almoçar aqui com ela, em seguida a gente passa uma vassoura na casa, limpa aqui toda a cozinha, aí sim pra começar os estudos. Eu cheguei meio-dia e 40 do trabalho, começava a estudar o quê? 1h30, talvez? Pessoal, agora é mais ou menos 2h... Que horas são? 2h21, a gente terminou de lavar a louça, a gente deu uma geral aqui, passamos um pano na cozinha. Tô fazendo aqui o meu café pra iniciar aqui os estudos. O café da Nicole aí. Pessoal, 2h30 na verdade. Café pronto, vou iniciar aqui os estudos e eu estudo da seguinte maneira. Eu estudo 50 minutos e tiro 10 minutos de descanso. Então, numa hora inteira, cheia, né? Fica ali 50 minutos de estudos, sem interrupção, e 10 minutos de descanso. Terminando aqui os estudos da tarde, agora são 5h30, foram aí 3 horas de estudo, líquidas foram 3 horas, aliás, foram 2h30. Deixa eu mostrar aqui que eu esqueci de falar antes, o que eu tava estudando agora à tarde, né, então agora à tarde eu fiz a aula 4 de informática e os exercícios. Agora eu vou dar uma pausa, eu preciso ir no mercado para comprar umas coisas. Na volta do mercado, eu vou tomar o café da tarde junto com a Nicole e aí eu começo os estudos da parte da noite. Em dias normais, em que eu não precise sair agora no final da tarde para resolver alguma coisa, por exemplo, eu consigo só fazer uma pausa para tomar o café da tarde e já volto a estudar às 6 horas. E geralmente eu consigo, depende do cansaço, mas geralmente eu consigo levar ali até umas 10 da noite. Então das 6 às 10, dá ali 4 horas de estudo, horas líquidas fica em torno ali de 3 horas e 20 minutos. Mas como hoje é um dia que eu preciso sair agora à tarde, eu vou tentar cumprir ali mais umas 3 horas de estudo na parte da noite. Para a noite agora vai ficar a revisão da aula 4 e 5 de vendas e negociações. E eu vou tentar fazer também, assistir toda a aula 5 de informática e tentar fazer os exercícios. Não sei se vai dar porque a aula 5 aqui parece ser bem longa, então deve ter bastante exercício também, mas vou estudar o que der. Pessoal, agora às 6h30 vou iniciar aqui os estudos da parte da noite. Tava vendo aqui no site do Estratégia quanto tempo eu vou levar para terminar a aula 5 de informática. E somando tudo vai dar mais ou menos aí 3 horas. E isso acelerando o vídeo em 2x, que é o que eu assisto. Então não vou conseguir terminar hoje, eu vou chegar até pelo menos a metade ali da aula 5, até o vídeo 4 ou 5. E depois vou pegar lá o PDF de vendas e negociações para fazer os exercícios, né, que é a minha forma de revisão. Se eu não me engano é a aula 4 e 5 de vendas. Aí já vou encerrar por hoje. Galera, então nesses dias eu estudava acho que 6 horas líquidas mais ou menos. Finalizando aqui o dia, pessoal, eu tinha dito que eu ia tentar, porque geralmente eu vou até ali umas 10 horas da noite, mas hoje é um dia que eu tô rendendo pouco, agora no período da noite, à tarde até que fluiu bem o estudo. Mas assim, existem dias e dias, hoje não tô rendendo. E como eu tô um pouquinho adiantado no cronograma, eu vou parar por hoje, vou comer aqui um lanche com a Nicole. Já vou preparar aqui as coisas para amanhã. Mas por hoje chega e mais um dia aí completo estudando pro Banco do Brasil. Pessoal, hoje 29 de janeiro, passando aqui para registrar com a voz meio baqueada, porque foi um final de semana aí bem difícil de estudar, peguei uma gripe, mas
Hoje, pessoal, dia 29 de janeiro, eu terminei a segunda matéria do edital do Banco do Brasil, né? A segunda matéria que mais cai, que é informática. Levou mais tempo do que eu imaginava, tanto que naquele cronograma que eu fiz lá no começo, quando saiu o edital, de acordo com aquele cronograma eu já estaria bem atrasado, porque era para eu ter terminado informática umas 2 semanas atrás, se eu não me engano. Eu tive então que alterar esse cronograma, até porque em fevereiro agora eu não vou ter muitas horas disponíveis para estudar. Tudo isso eu vou explicar amanhã, porque hoje já tô meio cansado, hoje é domingo, foi um dia aí bem longo de estudos. Mas fica aqui o registro então, mais um passo dado, mais uma matéria aí importantíssima do edital que foi fechada. Fala, pessoal. Ó, galera, então já deu ruim ali no meu cronograma. Eu demorei 2 semanas a mais para fechar uma matéria de acordo com o meu planejamento. E eu lembro de ter gasto um tempo ali refazendo todo aquele Excel lá, né, com o cronograma de estudos. Então, fazer daquela forma, hoje em dia, infelizmente, né, o ciclo de estudos, ele faz muito mais sentido. Hoje é sexta-feira, acabei de chegar em casa. O último vídeo que eu fiz foi no domingo passado, onde eu tinha acabado de terminar a informática. Eu disse que iria fazer um vídeo no dia seguinte, né, na segunda-feira, para explicar algumas coisas, entre elas o curso que eu tô fazendo agora aqui na FAB. Para quem não sabe, eu sou militar, sirvo aqui em Manaus. Só que a partir de segunda-feira eu não tive tempo de fazer nada. Todo o tempo que eu tive eu só me dediquei a esse curso que eu tô fazendo, que é bem puxado, leva ali em torno de 1 mês. Então assim, tô o fevereiro inteiro nesse regime aí, não consigo estudar durante a semana, eu tenho só o final de semana para estudar para o concurso do Banco do Brasil e também para estudar para a prova lá desse curso que eu tô fazendo ali na FAB, que tem prova quase todos os dias. Então eu tenho esse final de semana, vou ter os finais de semana agora de fevereiro para intercalar, estudar para o bebê e estudar para a prova também de toda segunda que vai ter ali no curso aqui da FAB. Mas é isso, vou tentar mostrar algumas partes aqui do meu final de semana, estudando pro Banco do Brasil. Uma das coisas que eu quero mostrar também é o meu cronograma novo, que eu tive que alterar por causa desse curso, que me tirou bastante tempo agora de fevereiro. Mas é isso, bora lá. Pessoal, esse curso, galera, eu já sabia que eu teria esse curso durante o mês ali de fevereiro, que é o curso do helicóptero que eu trabalhava, só que eu não imaginava que seria tão puxado. Esse curso, ele durou então fevereiro inteiro, e como é que funcionava? Você tinha aula ali, né, o dia inteiro durante o expediente, e no dia seguinte você tinha uma prova ali de 30, 40 questões sobre tudo que você aprendeu no dia anterior. E era muita questão técnica, muita decoreba, então você tinha que chegar em casa e você tinha que estudar para a prova no dia seguinte, não tinha como fazer, conciliar, não dava para arriscar. E quando eu percebi isso, eu já fui lá, já alterei o cronograma, já tirei do planejamento, e cara, eu tava com muito sangue nos olhos assim, porque perder um mês inteiro num pré-edital, sendo que você nunca tinha estudado aquelas matérias, cara, é de abalar, mas assim, continuei estudando, tava acreditando e segui. Acabei de almoçar, eu e a Nicole liberaram a gente lá no curso que eu tô fazendo, pouco antes ali do meio-dia, então deu tempo de almoçar em casa. Hoje a sexta-feira vai ser tão corrida quanto foi a minha semana, questão de tempo, né? Porque agora eu tô indo cortar o cabelo, depois tem que fazer a compra do mês com a Nicole. Chegando, a gente vai guardar as compras, vai limpar tudo, passar álcool, e a gente ainda tem que fazer a faxina aqui em casa. Geralmente a gente faz no sábado, mas a gente decidiu fazer na sexta pra gente ter ali o final de semana todo livre pra poder estudar pro bebê. Acho que eu vou gravar então todo esse meu final de semana, começando por hoje, sexta, até porque eu tenho certeza que muita gente vai estar nessa situação aí de ter só o final de semana pra estudar e às vezes nem isso. Meu primeiro emprego era de domingo a domingo, então eu tinha ali um domingo por mês e uma folga na semana. Fica aí como um norte pra galera que tá meio assim, tem medo, acha que não vai conseguir por falta de tempo. Aí pessoal, cabelo cortado, chegando aqui em casa, tomar um banho, partir pro mercado. Pessoal, agora 10h30 da noite, terminei aqui eu e a Nicole, aliás, a gente terminou de guardar todas as compras e higienizar. Depois ainda fizemos a faxina, então a gente foi terminar por volta lá das 9h45 da noite. E assim, a gente já tava bem cansado, foi uma semana aí bem cheia pra mim, tanto pra Nicole, a mente cansa tanto quanto o corpo. Então galera, sem condição pra estudar hoje, a gente resolveu o quê? Comprar aqui um hamburguinho, assistir um episódio de The Walking Dead, mas amanhã sim, dia de acordar cedo e compensar toda a semana, também o dia de hoje que foi de compromisso, né, e fazer a compra do mês, fazer a faxina semanal aqui em casa. Tem dias que a gente planeja estudar, não dá certo, mas é isso, o importante é não desistir, não perder o foco. O final de semana foi o que sobrou, mas eu ainda tinha que estudar para a prova da segunda-feira, né, a prova lá do curso
da FAB, mas final de semana foi que sobrou durante fevereiro para conciliar entre concurso e curso da FAB, né? Vou começar aqui os estudos da manhã de sábado, mas antes vou mostrar aqui para vocês o meu novo cronograma, muito diferente daquele inicial que eu tinha feito lá no começo dos estudos lá, né, quando saiu o edital, finalzinho lá de dezembro. Agora, nesse cronograma atual, bem mais realista, né, mais otimizado assim para minha realidade. Antes eu não tinha ideia que esse curso ali na FAB ia me tomar tanto tempo assim, então eu tive que otimizar todo aqui o cronograma e eu coloquei durante todo aqui o mês de fevereiro. Vocês vão ver que tá tudo matemática e matemática financeira, que são matérias. Matemática financeira eu nunca estudei para concurso, mas matemática eu estudei bastante por causa do concurso da FAB. Então assim, já tenho facilidade, então não ia me demandar muito esforço assim para aprender, é só mais relembrar. Aí sim, chegando em março eu termino meu curso lá também, volto aqui a minha rotina normal e aí sim eu ataco as outras matérias que eu nunca vi antes, né? No caso ali, por exemplo, a Código de Defesa do Consumidor, conhecimentos bancários, enfim. E o meu planejamento inicial era ver e rever todo o edital 2 vezes. E nesse cronograma atual, eu só vou conseguir rever mesmo do zero mais de uma vez informática e vendas e negociação, que são as 2 matérias ali que mais caem. E no final aqui tem os dias aqui exclusivos só para simulado, os últimos dias aqui é só simulado e também um dia aqui separado para redação, que é basicamente só relembrar, porque eu já estudei aí uns anos atrás. E é isso, bora iniciar aqui os estudos. Olha, uma coisa que eu fiz que eu não lembrava, como eu não tinha como estudar durante fevereiro ali, né, só final de semana basicamente, e ainda conciliando com a prova do curso da FAB que viria na segunda-feira, eu coloquei matemática ao longo de fevereiro, só que eu não consegui ver nada, né, e eu achava que eu tinha negligenciado, que como eu já tinha, né, essa vivência na matemática por conta do concurso da FAB, eu achei que eu tinha, pelo que eu me lembrava, eu tinha optado por não estudar. Mas na verdade não, né? Foi consequência do tempo que eu não tinha. Mas isso foi um erro também, né? Não ter estudado matemática. Foi um erro, mas que não tinha o que fazer, porque eu não tinha tempo para estudar matemática para concurso, né? Para o Banco do Brasil. Mas não ter estudado matemática quase me custou caro, porque no concurso do banco você não pode zerar a matéria. E na minha prova do Banco do Brasil, eu consegui desenrolar só uma questão, galera. As outras 4, eram 5 questões, né? Uma eu acertei, consegui chegar no cálculo, eu tinha certeza que eu tinha acertado no dia. Outras 4, e eu não consegui chegar em respostas exatas e chutei. E errei os 4 chutes, eu sou muito ruim pra chutar. E no final, então, acabei acertando uma questão, quase que eu sou eliminado por causa de matemática. E uma coisa que eu pude ver, né? Essa matemática, né, estilo concurso militar, pré-vestibular, é diferente. Você precisa estudar, né, como que essa matemática cai em concurso público. O estilo é diferente. E eu achava que eu tinha negligenciado, mas não. Na verdade, foi consequência de não ter tempo, né? Cara, esse concurso eu fiz o que estava ao meu alcance ali. Se você somar, né, todos os dias da minha preparação, galera, não deve ter dado 2 meses de preparação para um concurso onde, né, 80% das matérias eu nunca tinha visto. Então era pra ser mesmo, não tem jeito. Ó, na verdade eu tava estudando ali raciocínio lógico. Isso eu lembro que foi o que eu estudei durante o final de semana. Todo o resto, que estava no edital eram matérias que eu já tinha estudado antes na matemática. O estilo é diferente, como eu disse, né? Tanto que eu não consegui desenrolar na hora. Mas raciocínio lógico e matemática financeira eu nunca tinha estudado. E foi o que eu escolhi estudar, que eu encaixei ali para estudar, né? E se eu não me engano, essa questão que eu acertei ali, que eu consegui chegar no resultado, foi de raciocínio lógico. E matemática financeira também, né? Mais pra frente eu vou mostrar e eu conto para vocês que foi, assim, fundamental eu ter estudado matemática financeira. Eu acabei gabaritando matemática financeira na minha prova do concurso. E se não fosse isso, eu acho que eu não estaria aqui no banco hoje. Encerrando aqui o dia de hoje, parei no vídeo 23 da aula 0 de matemática, são 28 no total, 9h40 da noite. Amanhã eu continuo. Pessoal, hoje domingo, já quase 10 horas da noite,
Comecei mostrando no final de semana lá na sexta-feira e vou finalizar hoje mostrando aí, falando, né, tudo que eu fiz. No sábado, então, aliás, na sexta não consegui estudar, né, no sábado assisti os vídeos da aula 0 até o vídeo 23, se eu não me engano. Hoje, durante a manhã, eu terminei os vídeos da aula 0. Fiz aqui também os exercícios da apostila, não eram muitos. Depois do almoço, eu tive que dividir aqui tempo estudando aqui estudando pro meu curso que eu tô fazendo pela FAB. Quem manja de aviação, de asas rotativas, sabe quem é esse cara aqui. Enfim, isso aqui foi um pouco do final de semana. Qualquer outra novidade, volto pra mostrar. Outro ponto negativo, pessoal, de você estudar dessa forma que eu fiz ali, né, sem ser por ciclo, é que você estuda uma matéria só por vez, e isso é muito cansativo. Então eu passei o final de semana inteiro estudando matemática praticamente, sendo que se fosse ciclo de estudos, é mais confortável pra mente, eu acho, você alternar um pouco, né, de matérias ali. Isso potencializa, né, o seu rendimento ele é maior, porque ficar, né, horas estudando, dias, né, estudando a mesma matéria é muito maçante. 5 de fevereiro, terminei todo o conteúdo de matemática. Quando eu vi ali o edital, eu vi que boa parte do conteúdo eu já tinha estudado bastante na época, estudando aqui para aeronáutica. O que eu não tinha visto antes era raciocínio lógico, que eu teria que ver praticamente do zero. Então, assim, toda a parte que eu já tinha visto antes pra aeronáutica foi só relembrar mesmo. Foi coisa que eu já tinha estudado há 3, 4 anos atrás. Então, foi tranquilo para relembrar, ainda estava fresco na memória, digamos assim. A parte de raciocínio lógico eu vi todo do zero e isso foi demorado. É uma matéria que é pesada, que tem um custo-benefício muito ruim. O Diogo Moreira, né, que é um dos grandes coaches aí de concurso, analisou o edital do Banco do Brasil quando saiu e ele alertou, né, que matemática é bem extenso, são várias e várias aulas, vídeos para cair 5 questões na prova. Então é uma matéria que te custa muito tempo para pouca questão. Então a pessoa tem que analisar ali para ver qual que é o nível de prioridade dela ali. É isso, então essa é a atualização de hoje. Matemática tem um mau custo-benefício, tem um custo-benefício ruim, só que você tem que estar preparado para acertar ali umas 3 questões, porque você corre o risco no caso do meu concurso Banco do Brasil, né, que se você zerar te elimina, você corre o risco de ser eliminado. Eu até falei ali que eu relembrei os outros itens de matemática pro concurso. Eu lembro de passar o olho nos PDFs assim e resolver, tipo assim, uma questão de cada matéria. Então passou muito longe de uma preparação ideal por conta do tempo. E nos finais de semana de fevereiro eu me dediquei realmente a raciocínio lógico. E foi isso que salvou a minha aprovação. Para mostrar quando eu terminar a próxima matéria, que é matemática financeira, que é para ser até terça-feira, vamos ver. Pessoal, hoje, terça-feira, dia 28 de fevereiro, disse que ia voltar para atualizar vocês, porque hoje eu deveria ter terminado matemática financeira, mas não consegui. Esse último final de semana foi, de longe, ali um dos piores. Aliás, o pior em questão ali de disposição para estudar, rolou meio que um efeito rebote ali, porque eu tinha estudado muito no carnaval, tanto que eu consegui terminar toda a matéria de conhecimentos bancários durante o carnaval, mas rolou ali um efeito rebote, porque final de semana tava com zero disposição. Consegui estudar um pouco, que foi ali na base da disciplina mesmo. Então assim, hoje, dia 28, terça-feira, eu tô na metade da aula 3 de matemática financeira e são 5. Eu tive então que mexer um pouco aqui no cronograma, porque eu deveria ter terminado matemática financeira hoje, dia 28, estendi até o dia 3, que é sexta-feira agora. Dei uma modificada também aqui na ordem das matérias, então vou começar final de semana agora português, não era essa matéria, se não me engano, era Código de Defesa do Consumidor, mas enfim, consegui mexer aqui sem muito prejuízo, porque tinha... Ó, pessoal, na verdade, o finalzinho de fevereiro, a gente teve o carnaval, onde eu tive ali uns 5 dias, se não me engano foram 5 dias, por conta do feriado, né? Então eu tive 5 dias off ali. Nesses dias, eu aproveitei para fechar conhecimentos bancários. Só que foi de uma forma meio maluca. Eu tenho 5 dias para fechar essa matéria. É uma matéria que é relativamente extensa, não é curta de estudar. E eu meti o louco, fechei em 5 dias. Nesses dias, galera, acho que eu estudei facilmente ali umas 12 horas. Não é algo viável, né? Pra nossa mente, né, pra mente do ser humano estudar tanto tempo, mas eu tava tão desesperado ali, eu tinha que aproveitar tão bem esse feriado, que eu estudei ali todas as aulas em 2x, fiz ali as questões, só que isso me esgotou tanto mentalmente que aconteceu isso ali. No final de semana eu tava, cara, eu não conseguia olhar pro monitor, não conseguia, tipo, ficar 10 minutos concentrado no que eu tava fazendo, porque foram 5 dias ali de uma maratona, assim, que não é viável. Porque eu perdi 2 dias depois, né, de estudos, porque eu não conseguia estudar. Isso é uma característica minha. Eu sou bem mais ou menos no papiro, assim, né, no estudo.
Então, assim, eu consigo chegar no mesmo nível, né, de pessoas desenroladas, né? Porque tem pessoas que são diferentes mesmo, que aprendem rápido. Só que eu preciso de mais tempo e eu preciso de um material rico. Só que uma característica minha que eu consigo falar aqui é a disciplina e essa força pra estudar, né? Ao ponto de passar um carnaval inteiro estudando ali 10, 12 horas por dia. Nesse carnaval foi exagerado, né? Não precisava de tanto. Aliás, precisava pela circunstância que eu estava ali, né, no momento. Mais uma vez, né, não tinha pra onde correr, tinha que ser assim ou não fechava a matéria. Tinha muitos dias para Código de Defesa do Consumidor e eu vi ali que é desnecessário. Então, assim, foi um final de semana ali péssimo em relação a estudo, mas deu para ajeitar e o prejuízo não vai ser tão grande assim. Pelo menos é o que eu imagino. Pessoal, hoje, dia 18 de março, 18, né? Hoje. Tô gravando aqui depois de alguns dias, desde a última vez que eu gravei. Hoje eu já deveria ter terminado todas as matérias e vou fazer agora a primeira prova para valer, digamos assim, que é a prova do Banco do Brasil de 2018. Então, conforme tá aqui no cronograma, dia 18/3 tá aqui, prova 2018. Mas como vocês podem ver, tá aí também matemática financeira hoje e amanhã. Porque eu não consegui terminar a matemática financeira, então para não encavalar todo o cronograma, eu fui seguindo o cronograma com as outras matérias que eu tinha que ver e deixei para terminar matemática financeira nesse final de semana, que eu deixei exclusivo para essas duas provas, 2018 e 2015, se eu não me engano. A única coisa que eu preciso ver em matemática financeira é a última aula, que é a aula 5. Então, assim, 80% do conteúdo de matemática financeira eu já consegui ver, já peguei ali mais ou menos bem, né? Tem a revisão ainda, mas enfim. Então hoje vou fazer aqui a prova de 2018, já tô pronto aqui. O tablet já tá aqui na mesa, tô aqui na mesinha, a Nicole vai fazer ali no computador. Vamos começar agora então, são 3h15 da tarde. Vamos ver a hora que a gente vai conseguir terminar. Em relação às nossas expectativas zero. Todo o conteúdo não está ainda consolidado, a gente não está 100% pronto para fazer a prova para valer hoje, por exemplo. Ainda falta toda essa etapa aí de revisão até a prova. Tem aí mais ou menos um mês para a prova. Vamos ver como é que a gente vai se sair. Galera, chegando ali em março, a partir de 18 de março, então eu praticamente encerrei estudos e iniciei uma preparação ali só em simulado e revisão, né? Março eu achei que seria, depois de ter passado, né, por fevereiro com muita dificuldade, né, em questão de tempo para estudar, eu achei que março eu ia conseguir me recuperar. Acho que por isso que eu não fiquei tão baqueado assim, né, com a moral baixa para esse concurso, porque eu tava contando com março para recuperar essas horas que eu perdi. Só que como eu fiquei durante fevereiro inteiro nesse curso da FAB, quando você faz um curso, né, dentro das Forças Armadas, Marinha e Exército, deve ser assim também, você fica dispensado da escala de serviço. Porque como é que funciona? Na aeronáutica você tem a tua especialidade, você tem o seu trabalho ali, né, a sua função, só que além disso, você tem escalas ao longo do mês, onde você sai da sua função e você dorme no quartel, você passa 24 horas no quartel, né, você chega de manhã e só vai embora no outro dia de manhã, você dorme lá. Então você tem escalas onde você desempenha certas funções. E como eu fiquei dispensado da escala em fevereiro, todos aqueles serviços que eu não tirei em fevereiro, eu tive que tirar em março, somados já ao serviço normal que eu já tiraria, né, digamos assim. Então a minha escala de março pipocou a escala de serviço ali. E qual que é o problema quando você tira serviço? Você chega de manhã ali no quartel, né, passa as 24 horas, é liberado no dia seguinte, só que no dia seguinte, galera, você tá quebrado, você tá morto, porque você praticamente não dorme, você tira cochilos ali, né, de descanso ali, mas, cara, não são horas ali, né, contínuas, digamos assim, de sono, pelo menos para esse serviço que eu tirava. Então você perdia o dia que você tava de serviço e praticamente o dia seguinte inteiro, porque você tinha que descansar, porque você não dormiu. Que acabou me tirando também tantos dias, né? Não foi igual fevereiro, né? Fevereiro eu perdi muitos dias por conta do curso de estudo, né? Só que março eu achava que eu ia conseguir me recuperar e eu não consegui, tive que levar também aos trancos e barrancos e por conta disso, né? Das escalas de serviço. Pessoal, acabei aqui de terminar a prova, já tá noite já. Que horas são agora? 5 para as 7.
São 5 para as 7. A gente começou, era 3h15 mais ou menos. Teve um problema que a prova de 2018, o que era? Umas matérias estavam... tinha matéria diferente. Tinha umas matérias diferentes que a gente não sabia, então a gente de última hora ali decidiu então fazer de 2021. Então essa prova que a gente fez agora foi de 2021 e não a de 2018. Fiz a prova em 3 horas e 31 minutos. Tá aqui a prova, tá aqui a redação minha e da Nicole. A gente vai agora então corrigir, mas em relação à prova, zero expectativa mesmo. Assim como eu tinha falado, todo o conhecimento desde o final de dezembro que eu tava aqui estudando, tava tudo embaralhado aqui na memória. Então assim, a partir de agora, a partir da revisão, que tudo vai começar ali a se organizar, a se encaixar. Como um teste de prova mesmo, o resultado foi desastroso, eu acho. Vou conferir agora então o gabarito e já volto para mostrar para vocês. Pessoal, tá feita aqui a correção. A Nicole fez aqui uma planilha aqui no planilhas do Google. E o resultado foi esse, galera. Ó, tirei 72,5, Nicole tirou 70,5. Então assim, resultado... Galera, olha só, a minha nota no concurso foi 73,5 e a minha nota nesse primeiro simulado que eu fiz, que foi a prova então de 2021 que eu falei ali, eu tirei 72,5. Eu gosto muito de simulado, desde a época lá estudando para aeronáutica, refletia bastante assim, quando é um bom simulado, né? Nesse caso aqui é o melhor simulado possível, que é a prova, que até então tinha sido a prova anterior, né? E eu tirei 72,5, interessante, né? A nota final foi 73,5. Não foi desastroso, a gente não tá, tipo, chateado e nem surpreso, porque a gente já sabia que a gente não ia conseguir ali tirar uma notona já pra ser titular da vaga, assim, logo de... Sem revisão, sem nada. Mas tá feito aí então o primeiro teste. No cronograma, amanhã a gente faria outra prova, mas como a gente errou bastante questão, a gente achou melhor aqui tirar amanhã eu preciso terminar a matemática financeira e também a gente vai focar aí em corrigir as questões e fazer ali flashcards das questões que a gente errou. Fala galera, voltando aqui depois de um tempo sem gravar. A última vez que eu gravei foi ali do dia 20 e pouco de março, foi quando eu fiz a prova do bebê de 2021. Depois disso foi só correria ali no trabalho. O meu celular também ele começou a dar problema. Ele ficou uns dias lá na Samsung para consertar. Mas depois daquela prova que eu fiz do bebê de 2021, iniciou ali a revisão. Já revisei vendas e negociação, informática e hoje é dia 3 de abril, uma segunda-feira. Vou iniciar aqui a revisão de conhecimentos bancários. O cafezinho tá na mão. Vou ver se consigo filmar aqui um pouco dos estudos. E aproveitando para mostrar também o aplicativo de flashcard que eu estou usando. Ele é um aplicativo e é um site também. O nome é AppRevise. Muito bom, gratuito. Tá suprindo muito bem a gente aqui para fazer flashcard, revisão, enfim. Fica a dica aí para quem estiver procurando algo parecido. Pessoal, eu não sei se eu vou falar depois, só que antes ali, né, eu falei que eu tinha fechado 80% de matemática financeira e eu acho que eu não mostrei, porque já tá em abril, né, a prova foi no dia 20 e pouco, então já tô nos últimos dias aqui. O que aconteceu com matemática financeira? Eu comecei a estudar matemática financeira pelo material ali do cursinho, né, que eu comprei na época, e galera, eu não gostei nada de como o conteúdo era tratado. Eu achei difícil. Assim, é difícil, mas você precisa, mais uma vez, né? Você precisa de um bom material, né? Um material rico, né? Por exemplo, esse aqui. E na época eu até fui ver o sumário desse livro aqui para ver se tinha matemática financeira e não tinha. E aí eu fui pesquisar algum livro de matemática, né, que tivesse matemática financeira, porque os PDFs do curso, cara, não tava legal. Foi aí que eu cheguei nesse livro aqui. Tá até aqui do lado, ó. É o livro da série, né, Fundamentos da Matemática Elementar. É um livro muito conhecido. Se eu não tivesse fechado a matemática financeira desse livro aqui, eu não tinha gabaritado a prova e, sinceramente, não sei se eu estaria no banco hoje, né, porque uma questão vale muito e esse livro aqui de matemática financeira segue exatamente a mesma proposta dos outros livros ali, né, um pouquinho de conteúdo, muito exercício inédito, muito exercício inédito. E eu estudei matemática financeira da mesma forma que eu estudava antes para o concurso da aeronáutica, né, por meio desses livros, né, eu falei antes, mas vou falar de novo, né, foi fundamental porque eu consegui gabaritar a matemática financeira no meu concurso, né, graças a esse livro que traz muito, né, exercício inédito,
coisa que o PDF não tava, né, não tava conseguindo me proporcionar esse entendimento. Parecia algo difícil e eu sabia que não era. E foi então que eu fui atrás desse livro aqui. Fechei ele, cara, não demorou. Exercício em si, né, que é o ponto fundamental para você dominar a matéria, é rápido de fazer. E é isso que vai enraizar, né, o conhecimento na sua mente. Foi o que aconteceu comigo com matemática financeira, graças a esse livro aqui. É isso que a apostila do mais preparatório, né, a apostila definitiva proporciona, né, acho que você pode até se assustar com 2.600 exercícios, só que exercício não é demorado de fazer e é isso que vai enraizar todo o conteúdo ali na sua mente. Passando aqui para registrar, hoje, 7 de abril, sexta-feira santa, estamos aqui estudando conhecimentos bancários e também matemática financeira. Agora é à tarde, de manhã, não gravei, mas rendeu bastante ali os estudos. Bora dar continuidade. (8 de abril, sábado). Hoje o dia foi aí de continuidade na revisão de matemática, aliás, conhecimentos bancários. Vou mostrar agora, finalzinho do dia, que é terminando, aliás, essa lista aqui de conhecimentos bancários de 200 exercícios. Estou no exercício 134. Quando eu terminar, vamos encerrar por hoje, fazer ali um pastel, assistir uma sériezinha e amanhã, domingo, tem mais. Fala pessoal, hoje domingo, dia 9 de abril. Uma coisa que eu tava fazendo ali, toda a questão que eu errava, eu jogava em flashcard, que é aquele site, né, o App Revise é o nome do site, né, um site pra flashcard. Muita gente usa o Anki. Particularmente, eu nunca usei. Sempre usei o Revise. Então, toda a questão que eu errei, né, pra corrigir esse erro, né, se você erra uma questão ali no simulado, esse erro você não pode levar esse erro pra frente. Você precisa corrigir esse erro, né? Entender o porquê que você errou essa questão. Então, eu pegava essa questão, jogava no flashcard e eu revisava ela, né, montava ali um cronograma ali pra revisar, né, esses flashcards de erros, até esses erros ficarem ali, né, decorado. Cara, basicamente era decorar, né? Decorar o erro pra na hora da prova eu não cometer esse erro de novo. Fala pessoal, hoje domingo, dia 9 de abril, seguindo aí o cronograma, vamos fazer aqui agora o simulado 5 do Estratégia. A gente não fez nenhum simulado ainda do Estratégia, a gente vai iniciar pelo 5 porque o 5 está sendo lançado hoje. Então a gente resolveu fazer o 5 até para depois ver ali no ranking, ali na classificação ali do que o Estratégia solta depois. Tô pronto aqui então na mesinha, terminando o simulado, volto para mostrar como é que foi o resultado. Pessoal, voltando aqui para falar do simulado, terminei ele aí com mais ou menos 3 horas de prova, já corrigi e tirei ali 60 pontos. Mas assim, pouquíssimas questões eu olhei assim e falei, meu, não sei o que é isso. Então a revisão funcionou, todo o conteúdo a gente já sabe, mas o simulado pegou muito em detalhezinho, aquela decorebinha ali bem chata. Então agora, período da tarde vai ser fazer flashcards. Tem mais algumas coisas para fazer também. Por exemplo, tenho que terminar de revisar a matemática financeira. Continuidade aí, vai ter mais simulados para fazer ao longo da semana. E semana que vem também, que já é a semana da prova. E é isso. Pessoal, agora já é noite, cheguei do trabalho, lanchei. Vou iniciar agora então a segunda leva aí de estudos do dia. Vou fazer então aqui agora mais um simulado. Agora são 7 horas da noite, então espero terminar lá por 10 e meia no máximo. E eu acho que já vou estar no meu limite já, acordei 4 horas da manhã. Amanhã eu vou acordar de novo às 4 horas. Mas é isso, bora lá, reta final. Na reta final eu comecei a acordar 4 horas da manhã. Isso eu lembro. Mais esgotado, né? Você fica muito cansado, mas consegui tirar essa força aí não sei da onde. Na verdade, a gente sabe sim, né? Que é a fé, né? Deus. Então eu tava dormindo ali entre 11 horas, mais ou menos. Acordava às 4. E estudava, se não me engano, das 4h30 até umas 7 horas. Aí eu já tinha que parar pra tomar café e ir pro trabalho.
Pessoal, bom dia. Hoje, terça-feira, dia 18 de manhã. A gente vai fazer agora a última prova das 3 versões, né, de 2021. A gente tá considerando aqui o teste final para a prova de domingo. Vou fazer ainda a prova da CES Gran Rio, que teve agora em janeiro. Foi do Banrisul. Mas prova anterior do Banco do Brasil mesmo, essa vai ser a última, que é a versão C de 2021. Voltando aqui para falar então o resultado, não fui tão bem quanto eu queria, quanto eu esperava. Dessas 3 provas de 2021, essa aqui foi a mais difícil, de longe. Minha média então ficou aí 76, tá aqui os meus acertos em cada matéria. Então assim, 76 tá longe de ser o ideal ali para ser titular da vaga, mas hoje é terça ainda, prova é domingo, então tem muito que revisar, muito flashcard para ver. Pessoal, mais uma vez, né, pessoal, eu tirei 76 no último simulado que eu fiz, então, que foi... A prova de 2021 teve 3 versões, e se eu não me engano essa foi a versão C, que eu tirei 76, mais uma vez, né, próximo, né, do meu resultado final, que foi 73,5. Eu falei ali que a nota tava longe do ideal, né, a prova, aliás, a nota pra Curitiba, se eu não me engano, era 82, 81, acho que é a nota de corte. Só que nessa época eu não tinha informação de que o banco chamava todo mundo. Na verdade, pessoal, eu não tinha informação nenhuma, eu não parava pra pesquisar como é que é a carreira, se chama todo mundo. Cara, eu vi que saiu o concurso, eu tinha a possibilidade de voltar pra casa, a rotina ia potencializar os meus estudos e que eu não ia perder dinheiro, né? Tava empatado ali, né? O meu nível de carreira, o nível salarial, digamos assim, tava empatado com o inicial do Banco do Brasil. Cara, não pensei 2 vezes, só comecei a estudar. Hoje, quinta-feira, dia 20, é o dia da viagem. A gente tá indo pra Curitiba daqui a pouco. Agora já é 9 e pouca da noite. Tô aqui baixando umas videoaulas para eu colocar no tablet pra gente poder assistir na viagem. Porque a gente só chega em Curitiba amanhã no final da tarde. Então vai ter muito tempo livre aí no aeroporto. Então é um momento ideal aí pra revisar. Manaus é longe, galera. Quase um dia inteiro viajando. Fala pessoal, hoje é sábado, a gente chegou ontem na sexta, mas pela correria aí, família, aí a gente não conseguiu gravar muita coisa, mas a gente ao longo do dia já revisou alguns ali flashcards. Hoje à noite a gente vai ver o aulão para a prova de amanhã. Amanhã, a princípio, a gente não vai assistir nada assim, nem revisar nada, vai ser só acordar, tomar café, almoçar ali cedo para conseguir chegar lá na prova a tempo, tranquilo. Mais tarde então mostra aí a gente assistindo o aulão e revisando alguns flashcards. No final, galera, nem assisti o aulão, nada. Já fazia quase um ano, né, que a gente tava lá em Manaus, então fazia quase um ano que a gente não via ali, né, os familiares. Mas o aulão é importante, hein? Tem aulão que você consegue ganhar ali 1, 2 questões que pode fazer uma diferença, assim, gigantesca na tua classificação final. Então, eu gosto de aulão, acho que é bizu. Domingo, dia da prova. Ontem pela correria esqueci de filmar aí, fazendo ali uns flashcards, revisando. Mas aqui é minha mãe, o padrasto, a gente tá indo lá pra prova. Mais tarde vou encontrar com a Nicole, a gente vai fazer em locais diferentes. E é isso, seja o que Deus quiser. Pessoal, hoje segunda-feira, já pós-prova. Ontem não deu pra gravar porque não tinha como levar a prova pra casa, nem sabia disso. Então não tinha gabarito provisório aí de cursinhos nem nada, então a gente só tinha que esperar mesmo o gabarito oficial que tá saindo, que saiu agora, na verdade. Então eu vou conferir aqui e já falo, mas achei a prova bem dentro do esperado. E nos simulados a maior nota que eu tirei foi 86 e a menor foi 76. Então é pra ficar nessa faixa aí.
Mas bora lá, bora corrigir. Galera, voltando aqui, tá corrigida a prova, corrigi eu e a Nicole. E pô, tava na maior expectativa que eu ia chegar aqui, já ia falar que tá tudo certo, que deu boa, mas a prova aparentemente veio difícil. Vou mostrar aqui a média. Minha nota foi essa, 73. Marquei aqui as matérias que eu fui pior, que foi vendas e negociação, errei 5, e em matemática eu errei 4, só acertei uma, quase que zero. Matemática tava bem, eu achei bem esquisito ali, então, mas deu pra pegar uma, pra não zerar. Mas agora tem que esperar o resultado se não me engano, em julho ou em junho, pra saber como é que foi o pessoal em geral aí, dar um resultado que eu imaginava. E esperar junho pra saber se a prova tava difícil, a média caiu, ou se não fui bem o suficiente mesmo. Mas é isso, não dá pra ganhar todas, concurso é esperar o resultado. Fala, pessoal. Galera, foi um banho de água fria, cara, gigantesco, né? Eu tinha ali em mente que eu precisava tirar mais de 80 pra sonhar, né, com uma vaga ali em Curitiba. E quando eu vi aquela nota ali, putz, na hora eu falei, não deu, sem chance, não vai ter como. E ao longo dos dias eu fui processando ali o resultado, né, eu já tava ali planejando para continuar, né, os estudos, a vida ali em Manaus. Uma coisa que eu falei, né, que matemática tava esquisita. Matemática tava normal, tá do jeito que é em concurso público. É eu que não tava preparado para aquele tipo de matemática, né? A matemática que eu tinha era uma matemática diferente, né, de pré-vestibular, concurso militar. Então matemática tava normal, tava no nível, é eu que não estava preparado para esse estilo, né, de questão. Pessoal, voltando aqui depois de 1 mês e meio aí mais ou menos da realização das provas, voltando para realmente terminar aí todo esse ciclo. O resultado da prova saiu na segunda-feira agora, hoje é sábado, mas só hoje eu tive tempo aí para vir, né, falar como foi todo o processo e mostrar o resultado. Eu e a Nicole, a gente mudou recentemente, até por isso um ambiente diferente aí do que eu mostrei, né, durante todo esse ciclo. Esse aqui é nosso novo escritório, né, nossa nova área aqui de estudos. Vou mostrar aqui então o resultado da prova. Rolando a página ali para cima tem os meus dados, por isso que eu não estou mostrando, mas tá aqui o resultado dos conhecimentos básicos, resultado aqui dos conhecimentos específicos. Teve aqui também a nota da redação e a minha posição na microrregião, na ampla concorrência e na cota. Então assim, pessoal, na ampla concorrência eu fiquei bem longe do número de vagas. Por mais que eu tivesse ali uma esperancinha muito pequena, não deu certo, fiquei bem longe. E como vocês viram ali, nas vagas reservadas eu fiquei em 23. E então eu tô habilitado para a segunda etapa. Eu me inscrevi na cota racial imaginando que seria um processo um pouco mais tranquilo, mas não. Depois que eu me inscrevi, eu fui ver o quão é polêmico essa parte de cota racial em concursos. Muita gente que é claramente parda ou pardo, claramente negro, são reprovados nesses processos de heteroidentificação. Tem muito vídeo no YouTube da galera dando aí o depoimento. Então assim, o medo tava muito grande de eu não passar. Eu e a Nicole, a gente decidiu ficar aqui mais um tempo em Manaus, né? A gente decidiu, então, nem tentar ir para Curitiba para fazer o processo de heteroidentificação. Eu tenho aqui o meu cargo hoje, né? Como sargento da FAB, então a gente decidiu continuar estudando aqui, por mais que a gente tinha a vontade de voltar para o sul, de ficar perto da família. A gente viu que o melhor a fazer no momento era continuar aqui, continuar estudando. A gente veio aqui para uma casa um pouco maior, mais confortável. E por mais que eu não tenha conseguido a minha vaga no Banco do Brasil, todo esse processo foi de muito aprendizado para mim. A experiência que eu tinha até hoje com o concurso era concursos militares, né? Consegui aprovação na Escola de Especialista de Aeronáutica, mas assim, pelo que eu percebi, a vibe é totalmente diferente, né? Você estudar por um concurso militar ou por um vestibular, né? Recém-formado do ensino médio, boa parte da preparação para aeronáutica eu tive a oportunidade, né? Foi muito ralado, né, para minha família, mas eu consegui boa parte da minha preparação só estudar. Precisei trabalhar um tempo, mas depois eu consegui só estudar para aeronáutica e consegui passar. A experiência de estudar para concurso hoje em dia, né, tendo que cuidar da casa, trabalhar, uma rotina de adulto propriamente dito, né, é bem diferente
da experiência que eu tive antes, e toda essa experiência eu vou levar para o meu próximo grande objetivo, que já era o meu objetivo antes, mas eu só aproveitei essa oportunidade do Banco do Brasil porque a gente queria muito voltar para o Sul, mas não era o momento ainda. Já iniciei os estudos para o meu próximo objetivo, que é auditor fiscal, e esse ciclo, então, o Banco do Brasil encerra hoje de uma vez. Não sei se esse vídeo vai ser postado ou vai ficar só de lembrança para mim mesmo, mas se for postado para a galera que acompanhou aí, né, do início ao fim, deve ter ficado um vídeo bem longo, mas tomara que vocês tenham tido aprendizados também com essa experiência. O foco total agora vai para os físicos, então muito obrigado a todos que assistiram até o final. Valeu! É isso, galera. Aqui termina o vídeo, então. Esse vídeo, quando eu finalizei esse vídeo, gravei, né, essa parte final, eu tava 100% decidido de que não ia dar certo, por conta das polêmicas ali, né, com a parte de heteroidentificação que tava tendo. Então eu tinha certeza e eu nem ia voltar pra Curitiba pra tentar, porque era um dinheirão pra voltar pra Curitiba só pra fazer algo que eu tinha certeza que não ia dar certo. Só que no final, né, acho que quase 2 meses depois, eu fui sim fazer essa aferição e deu tudo muito certo no final. Eu conto tudo que aconteceu, né, a parte 2 dessa trajetória aqui eu vou deixar na descrição aqui do vídeo a parte 2, né, onde eu conto tudo, que é esse vídeo aqui, né, como eu passei no concurso do Banco do Brasil. Essa aqui é a parte 2, então, dessa trajetória, onde eu conto tudo que aconteceu após, né, o término desse vídeo. E uma coisa que muita gente pergunta, né, ali nos comentários, perguntam pra mim, e a Nicole? A Nicole passou ou não passou? E a Nicole, pessoal, ela não passou nesse concurso, ela tirou ali 64, se eu não me engano, 60 e poucos ali foi a nota dela. A Nick continuou a jornada dela nos estudos, mas não pro Banco do Brasil. Ela voltou a estudar pra área dela, ela é nutricionista. E ela conseguiu. Hoje ela é servidora federal, ela é nutricionista da UFPR. Mas é isso, galera. Anotei aqui os meus erros, os meus acertos pra, né, fazer esse vídeo aqui que eu vou lançar aí nos próximos dias. Mais uma vez, né, o link para a apostila vai estar aí embaixo. E antes de comprar, baixa ali aquele primeiro capítulo que está disponível na íntegra ali para você ver e entender bem qual é a proposta dessa apostila. Aí embaixo também tem um link para o grupo do Banco do Brasil. Então já clica no link aí embaixo também, entra lá no grupo de WhatsApp para não ficar por fora de nada aí, né, de novidade. Se você assistiu esse vídeo é porque você tem interesse no Banco do Brasil, né? Provavelmente está estudando, então desejo a você, né, uma boa preparação. Deus abençoe nessa sua jornada até o banco. Se inscreva aqui no canal do Master Preparatório para não perder nenhum outro vídeo que a gente vai lançar do Banco do Brasil. E até a próxima.